Sérgio Lopes, Luiz da Silva Lopes, ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria, ex-diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas, é conferencista nacional e internacional pela AME Brasil e internacional. E pela FERGS, né, grande colaborador da FERGS, tendo proferido palestras por todo o Brasil e exterior, como Uruguai, Portugal, Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica, Inglaterra, Luxemburgo e Espanha. É fundador e presidente, ex-presidente da AME Pelotas, Associação Médico Espírita de Pelotas. É escritor, autor do livro Leis Morais e Saúde Mental e o Código do Monte, ambos pela FERGS. É coautor do livro O Cérebro Triuno, da AME Brasil. E, por fim, a sua recente obra Do Semeador aos Talentos, pela FERGS. Queridos irmãos, a nossa presença aqui, o amigo Sérgio Lopes. Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar nesse belo dia, nesse domingo, aqui junto com vocês. Quando surgiu o convite, eu fiquei bastante satisfeito e fiquei pensando qual é o tema, né, que seria interessante da gente estudar nessa oportunidade. E como eu escrevi um livro agora, por último, sobre parábolas, e Jesus tem este encantamento, né, que pelo menos para mim, eu sei que para vocês também, que é de cada vez que a gente volta para Jesus, a gente tem a sensação de primeira vez. É um desconhecido que a gente passa a conhecer e vai ampliando. E as parábolas de Jesus, então, se tornaram, para mim, um tema muito instigante, muito interessante, porque ao voltar a estudar as parábolas de Jesus, pelo menos nesse momento da minha vida que eu estou vivendo, eu enxerguei de outro jeito. E nessa obra que a gente escreveu, então, do semeador aos talentos, duas parábolas, do semeador, né, e a dos talentos. Eu já tenho falado sobre essas parábolas por aí. E hoje eu fiquei pensando, eu vou trazer o conteúdo do livro, que já está aí, e pensei, não, eu vou pegar uma outra parábola, né, que é uma outra parábola encantadora, e que eu tenho refletido algumas coisas sobre essa parábola e eu queria dividir com vocês. Portanto, eu coloco todo mundo à vontade para que a gente transforme esse espaço num espaço de estudo e de, quem sabe, de novidades sobre reflexões em torno dessa parábola. Entendo que é muito importante nós termos esta proposta dentro do Espiritismo de apresentarmos entendimentos ampliados cada vez mais dentro de interpretações e conhecimentos que nós já tínhamos. Acho que essa é uma tarefa, é uma proposta da doutrina espírita, que é ampliar o conhecimento, expandir o conhecimento. Porque à medida que nós vamos avançando nos vários âmbitos do saber humano, ao retornarmos ao conhecimento de Jesus, nós vemos que ele já falava dessas coisas que nós estamos começando a descobrir agora.
Então é novidade para nós, mas não era novidade para ele. Só que ele diz assim, virá o Consolador e esse aí vai dar uma mão para vocês. E a nossa tarefa é procurar entender dentro dessa linguagem do Consolador quem era Jesus. E quem é Jesus? Né? Quem é este Espírito mais perfeito que nos serve de modelo e guia e que, no entanto, foi tão igual a nós? Falava de coisas tão humanas, falava de coisas tão próximas. E a minha surpresa ao voltar a Jesus é assim, que nós estamos bem mais próximos dele do que nós imaginamos. Do jeito que a gente é. Talvez seja um equívoco nós pensarmos que um dia nós chegaremos a Jesus. Nós já estamos perto. Nós já somos muito mais seres da convivência com Cristo do que nós imaginamos. Do jeito que a gente é. Do jeito que a gente é. E eu quero aproveitar essa parábola do filho pródigo. Desse que saiu para longe da casa do pai e que voltou. Mas sem se dar conta, e talvez a gente não tenha se dado conta, que ele nunca tenha saído da casa do pai. Nunca tenha saído. Porque é impossível nós vivermos fora da casa do pai. Porque não existe lugar nenhum no universo que seja fora. E não existe lugar nenhum dentro de nós que esteja do lado de fora também. Algum tempo atrás nós havíamos escrito, em parceria com a Irvênia e com o Décio, um livro que fala dos 3 andares do cérebro triuno. Vocês conhecem, né? Um livro mais difícil, um livro denso, mas que a gente estudou ali, os 3 andares da casa mental que André Luiz propõe no livro No Mundo Maior. E eu quero aproveitar, antes de entrar na parábola do filho pródigo, de nós fazermos uma pequena revisão de quais são esses 3 andares da nossa casa mental. Porque a proposta que eu faço para vocês, para nós estudarmos a partir de agora, é a parábola do filho pródigo na nossa relação com a gente mesmo. Aonde que a parábola existe dentro de nós? Como que se dá esse relacionamento na nossa vida intrapsíquica? Não no relacionamento com os outros, no relacionamento com a gente mesmo. E para isso é muito bom da gente partir do entendimento de quais são os andares da nossa vida mental. Quais são as casas e os níveis mentais que nós temos dentro de nós. Então vamos lá. Os 3 andares da casa mental, assim vamos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui. Será que aquele que chegou era o Luizinho que trocava? Bom, eu posso ir trocando aqui, mas não fica tranquilo. É? Bom, segundo André Luiz, nós temos no nosso nível cerebral 3 andares. Né? Que ele chamou de cérebro inicial, isso está no livro No Mundo Maior, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Principalmente no 3º e 4º capítulos. O 3º capítulo fala da casa mental e o 4º capítulo fala estudando o cérebro. O cérebro inicial está ligado ao primeiro andar da casa mental. Vamos imaginar que o cérebro ele é uma materialização do momento evolutivo do espírito reencarnado. Tá? Então, o cérebro inicial é essa parte que está relacionada com o primeiro andar da casa mental. No primeiro andar da casa mental, nós vamos ver logo a seguir o que tem ali. Temos um córtex motor, logo acima, que diz respeito ao segundo andar da casa mental. E que tem outra finalidade, outra função. Diríamos aqui, no cérebro inicial, está a história do passado nosso, de tudo que a gente carrega do passado para hoje. No segundo nível cortical, o que a gente está vivendo agora, as relações que a gente estabelece no presente. E os lobos frontais, que diz respeito a essa área nova
da nossa estrutura cerebral, está mais intimamente relacionado ao terceiro andar da casa mental, e que diz respeito ao futuro, aquilo que nós vamos alcançar no nosso vir a ser. Mas é um futuro que já está presente, como potenciais, como algo que a gente já tem dentro da gente. Então diz André Luiz, aliás, diz Calderaro para André Luiz. Calderaro é o espírito mentor que está dirigindo esse trabalho. Ele coloca o seguinte: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemos-lo como se for um castelo de 3 andares. Então ele cita a metáfora do castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos. Primeiro andar, a residência dos impulsos. Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as 3 qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, no outro residem o esforço e a vontade, e no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos, prestem atenção aqui, quem está dormindo, acorde nesse momento, que é a parte mais importante, né? Então, nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Já está dentro de nós o passado, o presente e o futuro. O passado não está lá atrás. E o futuro não é algo que não aconteceu. Já está disponível. E em permanente funcionamento e interação. Guardem esse conceito. O conceito de fluxo, de um eterno presente, de algo que está acontecendo. Tá bem? Então, revisando. A casa mental, primeiro andar, hábitos, automatismos, instintos, pulsões. Figuremos-lhe como sendo por ampla individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Vejam assim, nesse nível mais primitivo, e quando nós falamos primitivo não quer dizer que seja atrasado. Primitivo no sentido de que veio primeiro, tá? De que surgiu em primeiro lugar. Os instintos, as pulsões, algumas leis morais dentro da lei natural estão intimamente relacionadas a esse nível, como lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. São leis naturais que estão falando do nosso funcionamento, principalmente naquilo que se refere à nossa vida no plano físico. A nossa vida agora, isso aí está sendo para nós, é para quem está encarnado principalmente. Quem está no plano físico está sujeito à regulação desses níveis que nos relacionam com a vida na Terra. Então, é tudo aquilo que a gente herdou da nossa ancestralidade animal, mas que continua dentro de nós. Por exemplo, os instintos. Os instintos estão dentro de nós. Né? A pulsão agressiva, a pulsão sexual, por quê? Porque são instintos de sobrevivência. Então, eles são necessários, estão presentes dentro de nós. Né? Existe um animal bem-vindo dentro de nós, que continua bem-vindo. Não é um nível para ser superado, é um nível para ser integrado e harmonizado com os outros níveis, nunca ultrapassado. E esse conceito também gostaria que vocês assimilassem. Muitas vezes a gente diz assim, nós temos que superar os nossos instintos. Não, nós não temos que superar os instintos. Nós temos que transcender, transformar e ampliar para além dos instintos. Até porque no livro dos Espíritos nós vimos que os instintos continuam sempre existindo. E que muitas vezes ele é um melhor guia do que outros sentidos para nós. Muito melhor do que a razão, muitas vezes. O instinto nos dá, às vezes, algumas respostas que nem mesmo a razão dá. Tá? Então esse é o primeiro nível da casa mental. Segundo andar, os esforços do presente, que tem a ver com o trabalho, com a sociedade, inclusive leis morais, né? Lei do trabalho,
Quais são as leis morais relacionadas a esse nível? E a gente comprou o livro. Sociabilidade. Né? Sociabilidade. Sociedade, igualdade, progresso, liberdade. São exercícios que a gente precisa fazer no nosso presente, no atual momento da nossa encarnação. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, a gente está exercitando o segundo nível, o segundo andar da casa mental. Né? Estamos trabalhando, estamos nos relacionando. Tem uma parte instintual nossa, assim, que está insistindo, e aí a gente começa a trabalhar, enfim, aquilo a gente está fazendo um jogo de equilíbrio em torno disso. Né? E ele diz, na região do córtex motor, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. Vamos adiante. Qual é o terceiro nível agora? Terceiro andar. Futuro, as metas, o que nós vamos alcançar de sabedoria. Quando a gente se torna meio sábio, assim, em alguma coisa, a gente está funcionando no terceiro andar. Porque às vezes a gente é meio sábio também, né? Porque não sei se vocês se dão conta, mas a gente não é o mesmo tempo todo num lugar só. Esta ideia é muito interessante, de fluxo, de que nós estamos transitando permanentemente nesses três níveis. É o nível da espiritualidade, sim, tanto que diz André Luiz que nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então vejam só, vamos revisar. Um nível mais instintual, que gosta da vida na Terra, que gosta do prazer, que tem muito a ver com a sexualidade, que tem muito a ver com as coisas do mundo. Isso é religioso. Pelo menos para as pessoas que eu conheço, tem. Todo mundo tem isso. Tem umas pessoas com jeitinho meio de anjo, assim, mas se a gente procurar bem, a gente vê que está lá também isso. Umas pessoas que parecem assim, porque já foram para o nosso lado. Mas se a gente chegar bem pertinho e cutucar, espremer um pouquinho, sai um caldinho dali, muito humano, né? Bom, tem um segundo nível daquela pessoa certinha, aquela pessoa responsável, a que trabalha, a que faz tudo certo, a que se esforça. Isso aqui no nosso meio espírita é muito frequente. A gente vê assim, se relacionando, fazendo, né? E tem também aquela que já chegou num plano de sabedoria. Isso acontece com a gente também, porque muitas vezes, principalmente os pais, os avós, quando chega para o filho e dá um sábio conselho, ele está funcionando no nível de sabedoria. Né? Então nós temos instantes da nossa vida também em que nós estamos em mais um nível ou mais no outro. Muito bem, o que isso tem a ver com o estudo do Evangelho? Né? O que isso tem a ver com a parábola do filho pródigo? A partir de agora eu convido vocês a estudarmos os personagens da parábola do filho pródigo. Tem 3 personagens principais na parábola do filho pródigo. E que vocês vão ver com quais esses personagens, níveis da casa mental, se relacionam mais intimamente. Existe o pai, existe o filho mais velho e existe o filho mais novo. Vamos ver o que diz a parábola do filho pródigo? E agora vocês vão começar a fazer a palestra junto comigo. Vamos lá. Vamos ver se vence entre o filho pródigo aí. Pode fechar e abrir de novo que ele entra. Né? Esta é uma tela muito bonita, aqui não dá bem para ver, um trabalho de Rembrandt, para quem gosta de arte, né? A Rembrandt, ele retratou o filho pródigo nesta tela, aliás, tem vários estudos sobre o filho pródigo a partir da tela de Rembrandt. Eu vi um trabalho fantástico do Divaldo, um tempo atrás, em Porto Alegre, em que ele faz uma análise bem psicológica
a partir da tela de Rembrandt, utilizando muito o referencial de Jung, que é o que ele gosta muito. Eu vou usar um outro referencial mais psicanalítico hoje, de relacionamento interno. Porque isso é interessante das palavras de Jesus. Dá para a gente pegar por vários caminhos, não existe um oficial único. Dá para a gente poder analisar por várias possibilidades. O que é que diz então Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Comece a imaginar a partir de agora assim, ó, esse homem e esses 2 filhos como esses andares do cérebro. Como esse homem e esses 2 filhos como partes de dentro de nós. Vamos ver se a gente consegue. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais novo chegou para o pai e disse assim: o pai tinha uma herança. Você sabe que herança só é distribuída depois que o pai morre. Na época de Jesus não havia outra forma que não fosse essa. Hoje em dia já tem pais distribuindo herança em vida, mas nessa época não tinha isso. Então o filho, quando chega para o pai e diz assim: eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo assim: pai, tu já foi. Para mim tu não existe mais, não precisa. Né? Eu quero a minha parte para poder viver a minha vida do jeito que eu quiser. Né? Ao que o pai reparte os haveres. É interessante que ele reparte os haveres, não dá só a parte dele para o filho mais novo, ele reparte para os 2 filhos. Ele distribui toda a herança. Esse é um aspecto interessante dessa passagem. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus haveres vivendo dissolutamente. O filho mais novo mesmo, né? E pegou uma parte do dinheiro e saiu a gastar. Vamos lá. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou trabalhadores, né? E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que interessante essa passagem. Depois a gente vai voltando item por item, mas só para não esquecer. Ele está na expectativa de ser mal recebido pelo pai, mas ele está se submetendo a isso. Diz: olha, pisei na bola, mas eu estou com tanta fome, passando tanta necessidade, que eu me submeto a qualquer tipo de recepção. Se ele me der um trabalho que não é mais o de compatível a uma posição de um filho que ele havia dedicado quando ele pediu herança, eu me submeto a ser um trabalhador. Porque tal era a necessidade que ele estava passando, que ele então retorna ao pai para ter uma chance de sobrevivência. E aí o que acontece? O pai, quando o avista na estrada, quando enxerga ele retornando, como se já estivesse esperando a volta desse filho, como se já estivesse sabendo que esse filho tinha uma grande chance de voltar, e mais do que isso, desejando muito a volta do filho. Quando ele enxerga esse filho se aproximando, o que ele faz? Se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Uma observação. O pai, ele é aquele senhor, aquele ancião, que veste uma túnica,
que não corre, que não se excede e que tem uma postura de sabedoria para ser respeitado para os demais. Quando ele avista o filho, ele perde o protocolo. Ele sai correndo em direção ao filho e se abraça nesse filho. Guardem isso. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a culpa, né? Essa é a culpa que nos acompanha. O pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Vamos lá. E trazei o bezerro cevado, o mais gordinho, né? O melhor deles, aquele que guarda para uma situação especial. E matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Imagina a situação, né? O filho está chegando lá para conseguir um emprego humilde, para ter uma migalha de sobrevivência, e o pai coloca ele numa posição de destaque, né? E recebe ele com glórias de um herói de guerra. Percebam esse movimento. O que existe aqui? O que existe aqui? Talvez até hoje, pelo menos eu até hoje, tinha enxergado assim, de um pai bondoso recebendo um filho culpado e errado. E eu gostaria de, a partir de agora, a gente poder pensar esse assunto sem usar os termos errado e certo. Vamos ver se a gente consegue. Sem usar essa versão de juízo de valor de quem está mais certo e de quem está mais errado. Vamos tentar tirar esses dois verbos, errar e acertar. Não faz mais parte da nossa análise aqui essas duas possibilidades de avaliação. Vamos ver se a gente consegue entender essa passagem por um outro caminho que não seja do juízo de valor. E o seu filho mais velho, que estava no campo, ele estava trabalhando, né? Continuava trabalhando. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Imagina a situação. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? O que é aquilo? Ele lhe disse: veio teu irmão. E o teu pai matou o bezerro cevado, porquanto recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele e não queria entrar. E saindo, o pai o consolava. Ele foi tomado de raiva, né? Ele ficou tomado de raiva. Sentimento esse que a gente não teria nesse caso, não é? Vamos lá. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Observe. Vindo, porém, este teu filho, já não é mais meu irmão, né? Este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele foi premiado, né? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Bom, quem representa o primeiro andar da casa mental aqui? Qual dos personagens? O primeiro andar é aquele impulsivo, o que gosta de festa, o que é do instinto, o que aqui está representado na sexualidade, através de foi lá para as meretrizes, né? Jesus também ia, né? Ele não se constrangia de conviver com... Aliás, ele preferia, né? Se a gente olhar nas passagens do Evangelho, Jesus não gostava muito dos fariseus, publicanos, mas quando se tratava de conversar com prostitutas e pessoas simples, ele não tinha nenhum problema. Qual é o primeiro, o personagem que se relaciona com esse nível? Caçula. O caçula, o filho mais novo, né?
parte é essa da vida da gente que nós vivemos e que tem dentro de nós? Qual é a etapa? Adolescência. Sim. Que é a etapa da impulsividade, né? É o que nós vemos dentro. Mas também é a etapa que a gente faz coisas absurdas. E as mudanças do mundo muitas vezes vêm a partir desses arroubos da novidade. Porque se depender daquele que ficou trabalhando do lado do pai a vida inteira, não tem mudança nenhuma. Quem é o representante pela o segundo andar da casa mental? O que trabalha, o que se relaciona, o que mantém as coisas como elas são. Qual é o personagem desse nível? O filho mais velho. O que houve com o filho mais velho? Ele se manteve, né? Continuou fazendo. Ficou lá fazendo. Ele recebeu uma parte da herança também, mas ele também não foi lá disse assim, pai, já que eu recebi uma parte da herança, manda matar o novilho cevado aqui, deixa por minha conta que eu já estou com dinheiro. Não, ele guardou o dinheiro para ele também não se deu esse presente, né? Ele ficou na mesma, se acomodou ali. Quem é o representante nesse modelo da sabedoria? Pai. Então vamos ver os movimentos da parábola do filho pródigo. O que aconteceu de fato ali e o que acontece permanentemente na vida da gente, dentro de nós. Todos nós somos o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Vamos ver de que modo. Só queria perguntar assim, porque na primeira, quando perguntou, me veio como filho mais velho, agindo no instinto ali. A reação que ele teve naquele momento também não está no Pode também. Aí a gente pode também buscar depois aí sim. Agora eu vou dar uma misturada aqui nesses personagens, porque nós vamos ver que todos esses personagens também têm os três andares. Porque no momento que esse filho mais novo, ele chegou a ele aspirou o dinheiro, ou seja, ele cansou daquilo ali. Ele entrou em miséria, ele já não tinha mais o que viver daquilo ali. Qual é a virtude que ele tem e que o outro que ficou não tem? A humildade. Porque ele pensa e diz assim, eu vou voltar para lá, não importa, porque meu pai me der, eu aceito. Então ele adquiriu nessa experiência dele uma virtude que ele não tinha. Ou que ele tinha, mas que ele não sabia que tinha. Então, neste momento, ele se propõe assim, eu vou para lá para trabalhar. Ele não queria, ele não almejou a homenagem. Ele queria trabalhar. Qual é o nível do trabalho? Segundo. Então ele saiu do primeiro e foi para o segundo. E quando ele faz isso e diz para o pai, eu não mereço, mas eu reconheço esta condição minha e a aceito, qual é a virtude então? Você sabe? Humildade. Qual é o nível? Então esse filho, ele passou pelos 3 níveis da experiência. Eu acho, se eu falo para vocês que está gravando aqui, um dia você vai casar. Já é. Eu acho que o pai gostava mais desse filho. Por que eu digo gostar mais? Ele tinha uma curiosidade com esse filho. Porque esse pai ancião que permaneceu na aldeia, ele não se fala nada desse ancião. Como é que foi a juventude dele? Eu não sei se ele aprontou, se ele viveu, se ele fez coisas humanas, não diz ali. Mas o fato é que ele ficou com muita saudade desse filho. Porque o outro que ficou, ele ficou fazendo o mais do mesmo. Esse segundo filho é o filho que fica do lado do pai, parece muito mais fazendo coisa para agradar do que vivendo uma vida de verdade. Ele ficou repetindo, ele ficou trabalhando lá com o pai, ele ficou na parte cômoda da existência. Naquela parte tranquila, confortável, onde não há risco nenhum. E desejando ser reconhecido. Mas por que ele não tem reconhecimento? Porque ele não tem obra própria. Ele não viveu, ele não existe. Ele é uma sombra do pai.
E quando o pai enxerga o filho vindo pela estrada, eu acho que esse pai não age por curiosidade, por bondade. Ele age muito por curiosidade, por amor, de querer que esse filho volte e volte para contar tudo que ele viu. Esse pai tem curiosidade por esse filho. Esse filho que volta para casa, ele não volta mais aquele filho que saiu. Ele volta aquele filho que cresceu. Essa parábola, gente, ela nos fala da importância de nós não julgarmos os outros nem a nós mesmos pelas experiências que nós temos. Porque muitas vezes uma experiência que a gente considera errada, por isso que eu digo, vamos evitar esse termo, pode ser algo necessário para que a gente chegue a um lugar diferente daquele que a gente está. Posso dar uma opinião aqui, Sérgio? A dor e o sofrimento. A dor vai vir, mas muitas vezes a dor ela é simplesmente uma experiência necessária para a pessoa adquirir por si mesma um saber que de outra forma ela não saberá, não teria. A gente observa que nós não valorizamos muito aquilo que nós temos. E quando nós perdemos, principalmente para os outros, é que a gente se ressente mais, né? E quer ter aquilo que foi para os outros. Então esse filho voltando de novo para ele, né, foi de muita alegria, porque nele ele percebeu algo muito precioso que ele tinha perdido. E acionou no irmão um sentimento que o irmão não sabia que tinha. Porque o irmão que estava lá, ele não tinha percebido o quanto ele estava num lugar que era de seguranças, de garantias. Quando esse irmão foi embora e voltou e foi recebido pelo pai, pela primeira vez o irmão mais velho pensa assim, eu perdi alguma coisa nisso aqui. Desestabilizou. Estou perdendo alguma coisa nisso aqui. Porque eu estou aqui fazendo tudo certo e não recebo homenagens. Isso significa, para nós espíritas, assim, eu vou no centro espírita, eu aplico o passe, eu leio a doutrina espírita, eu faço o evangelho no lar, eu faço tudo certo. E de repente acontece alguma coisa que quem não faz nada disso tem algum tipo de recompensa divina. A gente pode dizer, mas por que aquela pessoa tem tudo isso e eu que faço tudo certo não tenho? Porque não existe esse critério. Não existe esse critério. A vida, ela vai nos proporcionar as experiências necessárias para que a gente tenha o crescimento por a gente mesmo. E muitas vezes, esse fluxo de vida no qual frequentemente a gente passa, eu que atendo, que sou psicoterapeuta, eu vejo muito isso. Pessoas que aparentemente estão levando uma vida correta e de repente surge um fato na vida dela e ela realmente sai do prumo e a gente pensa assim, saiu da casa do pai. Isso é uma outra coisa assim, interessante. Quando o filho mais novo chega para o pai e diz assim, me dá a minha parte da herança, que eu vou conhecer um outro mundo, sempre a gente pensa assim, ele saiu da casa do pai, certo? Mas não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Por quê? Porque a casa do pai é o universo. Lá onde estão os porcos, também é a casa do pai. Só que é o primeiro andar. É o andar que não dá para permanecer ali o tempo todo. O problema não foi ter ido para o primeiro andar. O problema para ele foi ter permanecido muito tempo ali. E ter parado de se relacionar com os outros níveis. Quando a gente mergulha no nosso lado humano e permanece muito tempo ali, a gente se desvincula dos nossos outros níveis. O que a gente precisa desenvolver é uma capacidade de se relacionar entre esses três níveis. E aí entra um grande desafio para a nossa vida, que é nós desenvolvermos espiritualidade, nós termos a nossa atividade de trabalho, nós termos a nossa vida social, mas nós respeitarmos também as nossas pulsões, os nossos instintos, o nosso lado humano também. Muitas vezes nós separamos isso.
E tem muita gente tentando se espiritualizar apenas pelo lado da meditação, da prece, da oração, como se não estivesse numa vida física. Então, o que acontece com o filho mais novo? Ele vai embora e ele tem a sensação de que ele saiu da casa do pai. Mas ele nunca saiu da casa do pai. Ele sempre esteve lá. De tal modo que quando ele retorna, o pai já está esperando ele. Já tem saudade dele. É todas as vezes que nós passamos por experiências na nossa vida, né, e que se nós soubermos aproveitar essas experiências como bagagem, nós nos tornamos pessoas melhores e mais autênticas. Né? Vemos muitas vezes que aquela pessoa que consegue acolher um outro em dificuldade, a pessoa que melhor consegue acolher, foi aquela que viveu alguma coisa parecida. Quem faz diálogo fraterno, por exemplo, no Centro Espírita. Imagina alguém que faz diálogo fraterno e que recebe uma prostituta, ou um traficante, ou alguém que fez um aborto. Não é preciso que a pessoa tenha sido prostituta, traficante, ou tenha feito um aborto para entender, mas que tenha vivido alguma coisa parecida. Ela passou por algum momento, alguma experiência dessas. Não permaneceu na culpa, foi adiante e consegue ouvir aquela outra pessoa e dizer assim, eu sei o que ela está passando, eu sei o que ela sentiu. E tem uma empatia e uma capacidade de comunicação muito melhor do que daquela pessoa que corresponde àquele filho mais velho que ficou o tempo inteiro do lado do pai para não se arriscar, para não viver, para não passar por experiência. E que vai ter apenas uma teoria para mostrar para a pessoa. Essa é aquele espírita chato. Começa a dar curso de espiritismo para quem está no diálogo fraterno. Se eu chegar lá e dizer, mas isso aí é a lei de causa e efeito. Você está fazendo isso aí agora, na outra encarnação, significa que não sei o quê. Você está fazendo curso de éxito para a pessoa. E está em sofrimento. A pessoa não está lá para isso. Não está lá para ser doutrinada. Não está lá para receber orientações de moral. Como se houvesse alguém mais evoluído e menos evoluído ali. Não existe um medidor de evolução entre nós. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que a parábola do filho pródigo é a parábola dos três personagens que existem dentro de nós o tempo todo e a gente não pode se perder disso. E digo para vocês, não é só esse do primeiro andar que precisa saber se movimentar para os outros andares. Os outros também. Porque tem na nossa vida, quem está na segunda casa, no segundo andar, no segundo nível, precisa muitas vezes visitar o primeiro e visitar o terceiro. Frequentemente nós precisamos fazer isso. Durante a semana a gente trabalha, a gente se esforça, a gente tenta ser melhor, mas também convém depois respeitar os hábitos das pulsões, se encontrar com os amigos, uma boa festinha. Dizem que Jesus gostava muito disso também, né? É outra passagem da vida de Jesus que é meio ofuscada da nossa nomenclatura. Tem uma passagem na vida de Jesus que é muito bonita. Que ele está conversando com os fariseus e os publicanos, que estão condenando ele pelos hábitos que Jesus tinha, porque Jesus era considerado um homem de má vida, para os hábitos da época. E Jesus, eu não me lembro em que parte está isso, mas vocês vão se lembrar. E Jesus diz assim, veio o Batista, que não comia e nem bebia. E realmente só comia gafanhoto, coisas assim, né? Ele era o vegano da época, o João Batista. Aquele vegetariano, assim, mas por vocação, ele gostava daquilo. E Jesus disse assim, veio o Batista que não fazia nada disso, e vós dizias, tem demônio. O que não dizer de mim, que sou comilão, convivo com os publicanos e as prostitutas, e sou beberrão, bebedor de vinho. Ah lá. Falei. Não que ele estivesse estimulando as pessoas a serem beberronas, não. Mas ele está dizendo assim, que o principal não é isso. Ele convivia sem problemas com os níveis da casa mental de todo mundo. Nos vários níveis. Quando ele está no Monte Tabor, e acontece a transfiguração, o que ele diz aos seus discípulos? Mestre, vamos permanecer aqui que está muito bom. É o terceiro andar. O
que diz Jesus? É preciso descer. Descer ao primeiro andar. Ir até os níveis inferiores. Inferiores, porque lá nós estamos também. E depois subir. Porque também se permanece no terceiro nível, a permanência excessiva num desses níveis gera enfermidade. São aquelas pessoas que vivem apenas rezando, orando, meditando, não ligam televisão, não ouvem notícia, não participam de movimentos sociais. Se tem algum acontecimento importante para a sociedade que a pessoa tem que se engajar, não, a vibração lá é muito ruim, eu não vou. Aí vai levando uma vida afastada do mundo, como se isso fosse elevação espiritual. Não, eu vou ficar rezando pelos outros. Tem momento de rezar e tem momento de beber com os amigos. Tem momento de trabalhar e tem momento de ajudar aos outros. Tem momento de parar de ajudar os outros. Tem momento que a gente tem que ajudar a gente mesmo. O livre fluxo dessas experiências é totalmente individual. Não existe regra. Isso vai ser certo para ti, é o que eu faço. Não. Porque há pessoas que estão em níveis mais elevados, que precisam permanecer menos tempo no primeiro andar. Outras precisarão permanecer mais tempo no primeiro andar. Foi o caso do filho pródigo. Ele teve que se esgotar. Ele teve que realmente aspirar. E ao extremo, passar pela experiência máxima da privação. Do sentimento de que ele se demorou e que se apartou daquela convivência que ele necessitava. Mas quando ele retorna transformado. Ele retorna dizendo, eu vou trabalhar. Sério, trabalho, o que me dá tá bom. E se o pai não me tratar bem, eu vou aceitar ser servo dele. Humildade. Todos nós somos filhos pródigos. Resignação também. Todos nós temos um filho pródigo. E todos nós temos um irmão mais velho dentro de nós. E todos nós temos esse representante que é o Pai dentro de nós. O que talvez a gente precise aprender a fazer é desenvolver em nós uma capacidade de autopercepção, de autoconhecimento. E faz sentido quando Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, que a gente, ao entender que ele está ensinando não um jeito certo de viver, mas uma maneira da gente olhar para a gente e se encontrar, que a gente possa transformar esta, como em outras oportunidades, uma parábola de Jesus num aprendizado, numa oportunidade de autoconhecimento e de crescimento espiritual. Era isso que eu queria trazer para vocês, mas eu deixo em aberto, acho que a gente ainda tem ainda um tempinho. O que vocês querem? O que suscita isso? Né? O que isso pode nos trazer para poder ampliar, né, esse entendimento a respeito deste tema da parábola do filho pródigo? Posso fazer uma colocação, Sérgio? Claro. Eu achei muito interessante que de um tempo para cá eu comecei também a pensar, quando eu vou falar, eu estou evitando usar as palavras certo e errado, porque, como tu falaste, dependendo do ângulo que tu vais abordar ou tentar enxergar, realmente, para ti pode ser certo, para mim errado, e vice-versa, ou do outro ângulo que era certo já não é mais certo. É muito interessante isso. Assim. Muito, porque... Vocês querem ver uma coisa? Na história das religiões, desde o início do cristianismo, uma das leituras equivocadas, principalmente pela igreja, depois da virgindade, é que alguns instintos eram ruins, entre eles o instinto sexual, da sexualidade. Né? De tal modo que o cristianismo depois derivou para uma ideia seguinte, que para servir a Deus, terceiro andar, não poderia ter vida sexual, primeiro andar. Então o padre não pode casar, não pode ter filho. Se cria a ideia de que Jesus nasceu por uma via que não foi a sexual, não foi a humana, porque isso não seria compatível com a grandeza de Jesus. No meu entendimento,
exatamente o contrário. A grandeza de Jesus está porque ele veio exatamente pela via que todo mundo veio. Senão ele não é modelo e guia. Como é que ele vai ser modelo e guia para mim se ele nem chegou aqui do jeito que eu cheguei? Tem algo errado aí, para a gente refletir. Não? O que acontece? Fica instituído, principalmente a partir de Paulo de Tarso, a ideia de que a castidade, o celibato e a abstinência é uma forma de elevação espiritual. Nota, pode ser, se for um processo natural de sublimação. Agora, vou dizer para vocês como psiquiatra, muito poucas vezes eu vi alguém alcançar por processo de sublimação esse tipo de patamar. A maior parte das vezes se dá por repressão, por supressão, por conflito, por negação de uma parte sua. E você sabe o que acontece quando isso está bloqueado? Quando uma força natural, quando uma expressão natural humana ela é cerceada, isso explode depois. Quais são os títulos disso na nossa atualidade? Pedofilia, perversões, crimes sexuais, inclusive no nosso meio. No meio mediúnico, estão aí as notícias. Né? Pessoas protagonizando coisas maravilhosas no campo mediúnico e perversões sexuais em concomitância. Por quê? Porque existe um tema proibido. Que este é como se fosse um nível que deveria ficar fora das nossas cogitações. E isso faz parte da nossa casa mental. Então, pulsões, sexualidade, vida humana não é incompatível com crescimento espiritual. Muito antes, pelo contrário. Nós sabemos que a energia sexual ela é força propulsora para a espiritualidade. A questão é a condução. Como é que eu lido com isso? Será que isso está dentro de mim de uma forma que eu estou olhando para isso, estou trabalhando isso, vendo o que eu estou fazendo com isso? Ou estou simplesmente dizendo, não, isso é algo que precisa ser superado. Que eu preciso ultrapassar. E aí conhecemos pessoas fazendo verdadeiros autoflagelos, para tentar canalizar uma coisa que na verdade é uma energia, que não é assim que se liga. Você está entendendo isso? Que a proposição espírita não pode cair nisso aí. Porque eu vejo no nosso meio, no nosso ambiente, às vezes algumas tentativas de tornar o assunto fora do real. Fora do real, fora da realidade humana. O Espiritismo não pode, não precisa desse tipo de parâmetros que não são úteis, que não são pertinentes, que não são aquilo que é o que nós temos na nossa vida, que é o que nós realmente somos. Eu entendi que você falou aí a respeito de aprofundar esses ensinamentos, e tu utilizou de uma abordagem, não sei se dizer, psicanalítica. Fiz uma mistureba aqui. Não, porque a Joana de Ângeles aborda esse tema, essa parábola, no Em Busca da Verdade, com a parte do Jung. Imagino que tu deva conhecer. Tu consegues fazer um paralelo do que ela fala? Consigo, sim. A Joana, quando aborda essa questão, ela fala muito pelo lado da ânima, do ânimos, que são aquelas forças do masculino, do feminino dentro de nós. E eu acho que está bem, é uma visão psicológica também, que junta esse aspecto do humano sendo acolhido pelo divino. A minha colocação que eu propus foi uma coisa mais terra, mais de consumo para a gente mesmo aqui. Como observar, além desta abordagem que ela fez, que é validíssima, tem a orientação espiritual de Joana de Ângeles, mas esta é uma derivação um pouquinho além, um pouquinho mais afastada desta abordagem que ela fez ali. Até onde eu conheço, Eu não sei o que tu lembra, Mauro, ali dessa apresentação que ela fez? Na realidade, eu estou no meio do livro, mas ela fala, por exemplo, desse filho mais novo, que ele vai para um lugar distante. Tem uma parte que ele compara até a questão da espiritualidade e a reencarnação e a volta, mas ela faz várias comparações, essa é uma delas. Sim.
Mas, independente disso, ficou bem mais claro e parece mais fácil de a gente entender, porque ela tem uma linguagem difícil, né? Mas está dentro dessa perspectiva de um autoconhecimento, né? Essa é a minha intenção, né? Sem saber o porquê. Exato. Eu acho que essa abordagem que torna, que puxa para o humano, para o cotidiano, que cada um vivencia, é cada vez mais útil. Foi por isso que eu quis puxar mais para o lado feijão com arroz da vida comum. Né? Porque senão fica filosófico, fica um discurso, fica algo bonito, algo que a gente entende, mas que a gente não sabe muito bem o que a gente faz com aquilo. Aquela ideia, mas agora como é que eu faço para botar a minha ânima do lado do meu ânimo? Eu não sei o que é isso. Mas se eu tentar chegar a descobrir assim, ó, o que eu faço com determinados apelos internos que eu tenho? Guarda para ti, segue vivendo, mas não deixa de trabalhar as tuas coisas concomitantes, espirituais, continua. Talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida da gente é conseguir transformar a culpa em responsabilidade. Olha, eu tenho esse limite, eu às vezes perco a paciência, eu brigo, mas eu tenho aquilo um trabalho comigo mesmo que é aquilo que o filho mais novo teve. Eu passo pelos sofrimentos, mas eu procuro voltar, eu procuro retornar à casa do Pai. Eu chego lá e digo assim, cara, errei, desculpa, perdão, me ajuda nisso. Provavelmente do outro lado vai ter um pai esperando, dizendo assim, não, maravilha, eu vou até fazer um churrasco contigo. Não é premiar o erro, é acolher aquilo que faz parte do humano. Faz parte do humano. Faz parte. Vocês imaginam para uma pessoa que fez aborto e que vai no centro espírita e que não tem essa perspectiva. Aí ela senta e aí ela vai dizer assim, olha, o aborto é um crime frente às leis de Deus. Né? E provavelmente esse espírito que foi abortado, ele não se desligou. E muita gente que acha que ajuda as pessoas falando desse jeito. Eu não gostaria de ter alguém que eu amo, que passou por uma experiência dessa, que está se sentindo mal já com o que fez, sentar e ainda ter o pai aquele, do filho pródigo, na versão aquela que pune. Não é esse o discurso. Deixa que a pessoa depois, ao estudar o Espiritismo, vai ver que isso tem decorrências, que as obras espíritas vão apresentar com uma clareza mais profunda na literatura, mas o primeiro recebimento é assim, todo mundo passa por muitas coisas. Nós não sabemos quais são as razões de cada um, os fatos, os motivos. Nesse momento a gente pergunta para a pessoa, tá, mas como é que tu está te sentindo? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer para que tu te sinta bem? Não estás aqui para ser punido. Para ser acolhido. É o pai do filho pródigo. E aí se tiver alguém assim, mas eu nunca fiz nada disso errado e estou aqui sempre contigo, isso está ótimo, está aqui. Mas aquela pessoa que chegou lá, que fez o aborto, sabe lá pelo que ela passou? Quais são as esquinas escuras que ela teve? Que tipo de constrangimentos e de ambiente que ela participou? Não sei. Se ela estiver chegando aqui, eu quero matar o novilho cevado para ela. Eu preciso fazer isso. Para que ela se sinta digna de estar aqui comigo, com a gente. Ela não é diferente da gente. É bem-vinda. É bem-vinda. Eu sou bem-vindo também. Se eu errar aqui, eu sou bem-vindo. Sou bem-vindo. Porque se eu estou aqui é porque eu estou querendo ir adiante. Eu não sei como é que é. Eu não tenho obrigação de saber. Não existe bula. Não existe receita pessoal de saber como fazer o certo. O irmão mais velho achava que tinha. Fica do lado do pai. Não sai nunca da casa do pai. Trabalha com o pai o tempo todo. Faz tudo que o pai espera dele. Mas basta que venha o outro irmão para que ele veja que ele não aprendeu nada. Tudo que ele tinha não era dele. Tudo que ele tinha era do pai. Nada era dele. Porque se ele tivesse aprendido alguma coisa, ele ficaria feliz também com a volta do irmão mais novo. Que bom que ele veio, eu estou feliz aqui, agora ele vai vir, meu irmão, ganhei meu irmão de novo, ele ficaria tão feliz como o pai que ficou, não foi assim que ele ficou. Mostrando que ele não aprendeu nada. Então, muitas vezes, quando a gente não se expõe, quando a gente não está vivenciando, não quer dizer que a gente esteja crescendo.
Muitas vezes nós estamos apenas dentro de uma ilha segura, tentando fazer alguma coisa diferente do que seja se expor e vivenciar as experiências que nós precisamos vivenciar. E o irmão mais velho estava nessa ilha, porque ele, como primogênito, tinha mais direitos. Sim. Tudo do pai seria dele, na verdade, Sim, naquela época. E ele recebeu a parte dele da herança também. E continuou trabalhando com o pai, ou seja, ele agregou ao que ele recebeu, ele agregou ainda mais. O caçula que não tinha nada. Não tinha nada. Se o pai morresse, ele ia depender do irmão. Mas me diz uma coisa, não há uma grande probabilidade desse primeiro filho se tornar um segundo filho? Que há, né? Porque ele pode, assim, essa reminiscência de tudo isso que ele passou, ele não querer passar por tudo isso de novo. E aí ele entrar nesse patamar de acomodação. E me dá, sabe, a impressão de que esse primeiro filho, o filho mais velho, esse pai, eu tenho uma desconfiança comigo, depois um dia a gente pergunta para Jesus, quando chegar perto dele, como é que foi essa história. Mas eu tenho uma desconfiança de que esse velho fez a mesma coisa. Aquele ancião, ele não me engana, ele está com muita saudade. Eu acho que esse ancião, porque quando o filho dobrou a esquina, lá ele já estava esperando. Vem de volta. Ele já sabia do que se tratava. Já estava quase indo buscar ele. Já estava quase indo buscar. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Que a sabedoria, muitas vezes tem por base as coisas mais corriqueiras. E não há como chegar na sabedoria sem saber o que são realmente as coisas que se vivem. Esse ancião, ele tem isso. O pai, ele tem isso. Ele tem o saber. E só tem o saber quem viveu a prática. E não ficou apenas na teoria. Estamos chegando no nosso horário, é isso? Gente, foi